Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 6. Vamos retomar o nosso estudo deste livro tão importante para a igreja do Senhor, especialmente quando vemos o fim se aproximando, conforme a palavra de Deus nos ensina. Apocalipse capítulo de número 6. Apocalipse capítulo 6, esta unidade que iniciaremos agora, eu digo unidade porque é uma parte do livro, não é? Do grande livro da Revelação, ela vai do verso 1 do capítulo 6 até o verso 1 do capítulo 8, que são os 7 selos. E você vai ter a partir desse momento 3 grupos que apontam juízos de Deus, tá? Então você tem primeiro os selos, até o verso 1 do capítulo 8, depois você tem as trombetas, que começa aí no verso 2 do capítulo 8, e vai até o capítulo de número 11, verso 19, e em seguida você tem mais uma outra série, que vai a partir do verso de número 14, e se estende até o 7º flagelo, que é o capítulo 16. Então, do capítulo 6 até o capítulo 16, você tem 3 grupos aí de acontecimentos que remetem ao juízo de Deus. E o primeiro grupo é exatamente este que nós veremos nesta manhã, iniciando, portanto, que são os selos. Pode ir. Obrigado. Pode. Obrigado, minha filha. Então você tem aí os selos, são 7, então 3 grupos de 7, que vai do capítulo 6 até o capítulo 16, o juízo de Deus. Nesta primeira parte aqui dos selos, você vai ter o anúncio de 4, que é o que nós veremos hoje, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Depois você tem o 5º e o 6º, que dizem respeito à resposta de Deus às aflições que estavam acontecendo, a partir desses selos, e o 7º, que é uma grande nota de silêncio. Entre o 6º e o 7º, você tem a interpolação aí de uma ocorrência, que nós veremos mais adiante, para que você entenda todo o contexto do que está acontecendo aqui em termos de juízo. É muito importante que você entenda essa estrutura do livro de Apocalipse, porque uma das formas de você compreendê-lo é exatamente percebendo nestas minúcias, que são evidentes na medida em que você lê o texto. Mas às vezes a gente não lê com a devida percepção e acaba perdendo de vista que há uma estrutura lógica no texto. Então, só relembrando, você tem primeiramente a visão de Cristo glorificado, o anúncio, quando o livro é então designado para que João escrevesse. Depois você tem a carta às igrejas, capítulos 2, 3 de Apocalipse. Depois João é levado a ter uma visão, que é a visão do trono de Deus, capítulo 4 e capítulo também de número 5. Nesta visão do trono de Deus, você tem então a constatação de que de fato Deus está no controle de todas as coisas, guiando tudo. E lembre que este livro foi dado para um povo que estava sofrendo, sem saber, entre aspas, ou sem saber, o que haveria de acontecer, visto que ele já tinha o Antigo Testamento, então Deus vai trazer essa revelação, confirmando aquilo que já foi anunciado, e logicamente acrescendo alguns outros elementos que não estavam presentes na revelação do passado, me refiro aqui ao Antigo Testamento. E nesse bloco então, do capítulo 6 até o capítulo 16, você não pode perder de vista a sala do trono. Por quê? Porque é exatamente desta sala, portanto, do Senhor, que saem todas as ordens para acontecer o que vai ser descrito a partir do capítulo 6 até o capítulo de número 16. Isso mostra, dentre outras coisas, que Deus está no controle de tudo o que vai acontecer conforme que for registrado no livro. Tá bom? Então tenha em mente isso. Deus glorioso está no seu trono, reinando soberanamente, e Ele age para julgar os ímpios e trazer o livramento para o seu povo. Então tenha isso em mente quando for ler esta porção.
Eu vou ler com os irmãos, então, nessa manhã, o verso número 1 até o verso número 8, que são os 4 primeiros selos. Antes, porém, nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos abençoe e nos conduza na compreensão da sua palavra. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez por esta manhã em que podemos nos reunir como povo do Senhor para aprender da tua palavra. Pedir que o Senhor nos ajude por meio da iluminação do teu Santo Espírito, fazendo com que estejamos focados, ó Deus, atentos e desejosos por aprender do Senhor, a fim de que possamos viver mais e melhor para o agrado do Senhor, para o teu inteiro louvor. Nós rogamos isso, ó Deus, certos de que sem o Senhor nós não somos nada e nada podemos fazer. Assim, ó Deus, age em nós te pedimos em Cristo, nosso Senhor e Salvador, com perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Diz assim a palavra do Senhor: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro como uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava a seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos a Escritura, precisamos ter em mente que desde o Antigo Testamento, logo nas primeiras páginas, Deus já manifesta a sua justiça, e isso também por meio dos seus juízos. E aqui eu quero trazer à mente dos irmãos alguns. Se você ler Gênesis capítulo 6 a 9, você vai ver o juízo de Deus ali por conta da rebeldia do homem, da sua depravação, e isto por meio do dilúvio. Se você ler Gênesis capítulo 11, você vai ver mais uma vez o homem se rebelando contra Deus após o dilúvio, e mais uma vez o juízo de Deus através da confusão das línguas. Babel, eu creio que você lembra. Se você ler um pouquinho mais ainda em Gênesis, a partir do capítulo 18, você vai ver uma região cuja depravação se tornou algo assim insuportável aos olhos do Senhor, a ponto de Deus também mandar o seu juízo. E aqui eu estou falando de Sodoma e Gomorra. Então estes são alguns dos exemplos da Escritura, logo no início da própria Escritura, mostrando que de Deus não se pode zombar, e que Ele trará à luz as obras de cada um, dando conforme o que cada um tiver feito com o seu ser diante do Senhor. Mas é interessante perceber que, se do mesmo modo que Deus revela o seu juízo através da Escritura, Ele também mostra que está no controle de todas as coisas. Aí eu queria que você desse um salto na Escritura e fosse para a 2ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e lá percebesse que o capítulo 1 e capítulo 2 da 2ª Epístola de Paulo mostram que Deus, mais uma vez ratificando, julgará todas as coisas, dando a cada um conforme as suas obras, capítulo 1, mas é que Deus também tem o controle destas coisas. Eu queria que você abrisse para que você pudesse acompanhar, porque eu creio que esse é um importante argumento para a compreensão de Apocalipse capítulo 6. Veja comigo, portanto, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso de número 6, vou ler a partir daí, diz assim: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria,
Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente aquele que seja afastado, aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Observe que nesse texto que eu li, aparece 2 vezes a palavra deter, que é exatamente impedir que algo aconteça, mas de maneira soberana. Não é apenas barrar por algum tempo, é barrar com autoridade, o tempo que esta autoridade determinou. Então, quando Paulo descreve esta ação de Deus, de deter o mal, o inimigo, por um tempo, é porque Deus está aguardando aquela ocasião em que Ele trará à luz todas as coisas para o seu juízo final. Então, é importante que eu e você tenhamos em mente, quando lemos Apocalipse 6, que esse Senhor que está no trono, reinando gloriosamente, é Ele que desde o princípio julga todas as coisas, ok? E é Ele também que está no controle de todas as coisas. Ele detém o inimigo até aquela ocasião própria que Ele mesmo estabeleceu. Então, isso me dá a percepção, e deve conceder a você também, de que nada está fora do controle do Senhor. Sempre esteve debaixo do seu controle. Ninguém faz nada sem que Deus autorize. Embora saibamos pela palavra que aqueles que são seres pessoais são responsáveis por tudo aquilo que faz diante do Senhor. Então, quando a gente lê Apocalipse capítulo 6, que é uma porção importante deste início do juízo de Deus sobre os ímpios, trazendo alívio sobre os crentes, estas coisas precisam estar bem claras na nossa mente. E aí, então, irmãos, você vai ler esse texto de Apocalipse capítulo 6 e vai perceber esta primeira seção dos selos. Quais selos são estes? Mais uma vez, volte seus olhos para a Bíblia, em Apocalipse capítulo de número 5. Nós estamos aqui na sala do trono, e João tem uma visão, verso 1, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então, a primeira visão que ele tem é o quê? Alguém que está no trono, com um livro na mão, e este livro está escrito por dentro e por fora, tá? Ali eu já falei sobre isso, o que significa, e ele está selado. Mas aí ocorreu um problema. E qual era o problema? Vi também, verso 2, um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. E os seus, o quê? 7 selos. Então, esse livro com esses selos é o que vai acontecer a partir de agora, no capítulo 6. Lembrando que o único digno para abrir este livro e desatar, portanto, aí o que estava prendendo esse livro para que a vontade de Deus se cumprisse, foi o Senhor, o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Daí então, verso 1 do capítulo 6, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, lembra do trono? Os 4 seres viventes, cada um com a fisionomia diferente do outro, representando um aspecto da realeza, da majestade do Senhor, um dos seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Observe bem, irmãos, algumas coisas aqui nesse verso 1, e isso vai nortear todos os demais. Primeiramente, a dignidade do Cordeiro está sendo confirmada na medida em que ele toma o livro e abre os selos. Segundo aspecto, os seres viventes que se pronunciam com voz como de trovão, diz: vem. Isso mostra o aspecto de que Deus está no controle. É Deus quem ordena a vinda daquele que Ele está chamando. Ok? De outra forma, poderia-se dizer o seguinte: não é o mal que decide fazer o que é mal. Ok? A hora de fazer. Deus permite que Ele faça. Por isso diz o quê? Vem. Em outras palavras, pode vir agora. Agora é o momento.
é a ocasião, ele está debaixo do controle do Senhor. E neste primeiro selo, o que é que ele vê? E aqui, antes de descrever o primeiro selo, né, o primeiro cavaleiro, eu queria lembrar vocês o seguinte: nesta primeira visão que ele tem aqui, ele vê 4 cavalos, ok? Cada um desses cavalos tem uma cor. Cada cor representa algo em termos de juízo, ok? 4 cavalos, cada um de uma cor, cada um deles representa algo em termos de juízo. Todos eles vêm debaixo do comando de quem? Do Senhor. Por quê? Porque essa expressão vem, ela se repete tanto para o primeiro, quanto para o segundo, terceiro e também para o quarto quê? Cavalo. Então, tudo que vier a partir de agora está debaixo do controle do Senhor e tem uma significação específica, tá bom? Então, o primeiro cavalo que ouviu, vem, é qual? Verso 2, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Cores tem representação especial aqui no livro de Apocalipse. O branco apresenta para 2 coisas especificamente nesse texto: a pureza, tá? Vestes brancas, lembra disso? E a outra questão importante também aqui relativa ao branco, além da pureza, que está relacionada com a santidade de Deus, também está relacionada com o fato de conquista. Por quê? Porque naquela época, quando os generais saíam, e eles iam para a batalha e eles voltavam, a roupa que eles usavam quando eles voltavam da batalha vitoriosos era exatamente a roupa de que cor? Branca. Então, quando você via um cavaleiro vindo desta forma, isto quer dizer o quê? É um cavaleiro que ele tem pureza e que ele é vitorioso. A sua veste aponta para isto. E ele trazia na sua mão um arco, que é exatamente um instrumento de guerra, extremamente preciso, que aponta exatamente para esse aspecto da vitória que esse cavaleiro tem. Devo dizer aos irmãos que a interpretação disso aqui, há divergências, tá bom? Há corrente sobre isso, mas eu vou trazer 2 para os irmãos, e vou dizer aquela que eu acho que me convence mais à luz de todo o contexto do livro. A primeira delas era a seguinte: você sabe que Satanás ele tem um ministério de ilusão, para iludir as pessoas. O próprio apóstolo Paulo escreve que Satanás se veste de anjo de luz, para enganar. Então, uma das possibilidades que as pessoas trazem com relação a esse texto, é que esse cavaleiro branco que veio aqui, e que foi dada esta coroa, e que saiu vencendo para vencer, se trata do inimigo das nossas almas, que recebeu da parte de Deus a autoridade para fazer estas coisas e enganar até os escolhidos. E o que isso representaria também um aspecto do juízo de Deus sobre a humanidade, ser enganado. Quem vai defender isso, vai atribuir isto a algumas coisas que o texto traz. Por favor, observe comigo. Verso 2, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa. Observe que essa coroa, ela foi dada, ela não foi o quê? Conquistada. Ok? Então é como se Deus estivesse dando a ele esta prerrogativa de exercício real, mas não conquistada por ele, com um propósito. Seria qual? De enganar as pessoas. Tá bom? Devo dizer que eu não estou dizendo que concordo com essa perspectiva, estou apenas apontando a que é mais comum. Além disso, diz que ele também saiu vencendo para vencer. E isto é parte desse ministério de ilusão, na medida em que ele engana muitas pessoas, inclusive a própria Escritura diz que se não fosse a graça de Deus sobre os eleitos, até os eleitos seriam que também desvirtuados do seu caminho. Então esta é uma perspectiva. Porém, aqui eu creio que seja mais justa, à luz do texto de Apocalipse, de toda a Escritura, é que esse cavaleiro trata-se do próprio Senhor Jesus Cristo, e esta atitude dele sair vencendo para vencer, é exatamente o progresso do Evangelho, a palavra de Deus que é anunciada, e ela traz consigo 2 efeitos, ou de salvação de pecadores, ou de condenação de pecadores, porque lembre que quando a gente prega o Evangelho, 2 efeitos acontecem, né? Ou pessoas são salvas
e santificadas, ou elas se rebelam ainda mais quando se deparam diante da palavra do Senhor. Quer seja uma coisa ou outra, e me refiro aqui à palavra, este é um aspecto da vitória do Senhor também por meio da propagação do seu evangelho. Creio eu que esta segunda perspectiva é que faz jus ao texto, considerando todo o livro de Apocalipse. Então aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo enviando a sua palavra ao mundo de maneira vitoriosa, e ele é o Cordeiro vencedor, de maneira tal que a sua palavra, ela não somente converte pecadores, salvando, tá certo? Libertando do cativeiro, mas ela também condena pecadores que se mantêm rebeldes para com o Senhor. Então, o primeiro aspecto do juízo de Deus sobre a humanidade é nesses termos do Senhor que é vitorioso, sai através desse simbolismo aqui do cavalo branco, a sua palavra é propagada e as pessoas que não creem no Senhor, elas permanecem empedernidas à mercê do juízo de Deus. Todavia, aquelas que ouvem a palavra e creem, elas são libertas desse juízo e, portanto, salvas pelo Senhor, segundo a sua graça. Então, esse seria o primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, que é este cavaleiro vitorioso. Logicamente que existe uma série de argumentação nesse sentido, eu não vou me deter a isso nesse momento, mas eu creio que esta é a perspectiva que faz mais jus a esse texto, à luz de todo o livro do Apocalipse. Tá bom? Então, o primeiro cavaleiro é o cavaleiro branco, que tem uma coroa na cabeça, um arco nas mãos, sai de maneira vitoriosa para vencer, atribuindo-se aqui isso à pessoa do Senhor Jesus Cristo e ao ministério da palavra de Deus que está sendo aí propagado para toda a criatura, para todos os povos, tribos, línguas e nações. Tá bom? Então, esse é o primeiro cavaleiro. O segundo cavaleiro que nós temos, e aqui eu quero que você veja agora o verso 3 comigo, aponta para uma outra situação igualmente importante. Tá? Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, então você tem o quê? 4 seres viventes, cada um deles falando por ordem. O primeiro falou, agora o segundo. E o segundo diz o quê? Vem a expressão que se repete, novamente, reforçando, tudo debaixo do controle do Senhor. É Ele quem autoriza o quê? A vinda. De quem? Verso 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Vamos por parte aqui, porque este aqui é importante. O que esse cavaleiro vermelho representa? Massacre, guerras, violência. Ok? Massacre, guerra e o quê? Violência. Olhando para o texto, o que é que nós vemos? Foi-lhe dado tirar a paz da terra. Paz aqui, irmãos, não é a paz no sentido de reconciliação com Deus, de Romanos capítulo 1. Ok? É paz no sentido de harmonia entre os povos. Então, esse segundo cavaleiro, ele veio com um objetivo específico, qual é? Gerar guerra entre as nações. Isso, logicamente, traz o quê? Massacre, violência, mortandade das pessoas. Então, Deus autorizou a vinda deste cavaleiro para ele trazer exatamente isso sobre a humanidade. Tirar a paz, para que os homens se matassem uns aos outros. Então, Deus permite que guerras ocorram. Ok? Só um detalhe. Considere que isso aqui foi dito para João no final do século I, né? Igreja primitiva. E naquela ocasião, estas coisas já estavam presentes e continuam a acontecer até o dia de hoje. Ok? Já estavam presentes e que continuam a acontecer até o dia de hoje. Então vamos recapitular. Com relação ao cavalo branco, o evangelho continua sendo pregado? Sim ou não? Pessoas estão sendo salvas? E pessoas estão sendo cada vez mais endurecidas? Sim. Com relação ao cavalo vermelho,
Deus enviou, vem. Há paz na terra, existe guerra entre as nações, pessoas estão se matando, portanto pessoas estão morrendo, com toda certeza. Então este segundo cavalo, o cavalo vermelho, veio para trazer o quê? Guerra. Que é uma das formas de juízo de Deus sobre a humanidade. Pare para pensar bem nisso, tá certo? Deus permite que guerras aconteçam para que a humanidade seja também julgada por estas circunstâncias pelos seus pecados. E aí o texto no verso 4 diz: também lhe foi dada que uma grande espada. Alguns comentaristas, quando analisam isso, dizem assim, que a espada é uma manifestação de juízo. Por exemplo, abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 13, por favor. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a autoridade que Deus deu a alguns homens, não é? Autoridade civil constituída, Romanos 13, a partir do verso 1, lemos assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele, instituídas. Estão acompanhando aí? Verso 2 agora. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, juízo. Pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica quem? O mal. Então, esta expressão aqui que foi dada uma espada é exatamente isso. Foi dada às nações essa autoridade para o quê? Executar juízo. Por meio de quê? Dessas guerras. Ok, irmãos? E então é possível que você encontre alguém que diga até está sendo legal. E pode até ser legal. Mas eu preciso lembrar, como crente, que também isso está debaixo do governo de quem? De Deus. Que permite que tais coisas aconteçam, guerras, como a expressão de juízo sobre a humanidade. Ok? Algumas guerras, inclusive, chegaram a dizimar povos inteiros. Ok? Expressão de juízo de Deus. Então, o primeiro cavalo, qual era? Branco. A propagação do evangelho para trazer condenação aos que rejeitam o evangelho e salvação para aqueles que creem no evangelho. Segundo cavalo, cavalo vermelho. Aponta para o quê? Guerra. Trazendo então mortandade sobre a humanidade. E isso é a expressão de que a espada? Juízo de Deus sobre a humanidade. Ok? Terceiro cavalo, por favor, vamos ver comigo. Verso de número 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente. Quantos eram? 4. O primeiro, o segundo e agora o terceiro se pronuncia. O que é que ele diz? Vem. Logicamente, não esqueça disso. Debaixo da autoridade de Deus, este juízo está acontecendo. Deus permite isso. Deus permite que o evangelho seja propagado. Deus permite que venham guerras sobre as nações. Ok? Então ele disse, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro como uma balança, aonde? Nas mãos. E aí ele diz, na mão digo, e ouvi uma voz como no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Vamos por parte. O que é que representa o cavalo preto? Desastre, dificuldades econômicas e fome. Vá montando o quadro na sua cabeça. Desastre,
dificuldades econômicas e o quê? Fome. O que é isso? Expressão do juízo de Deus sobre a humanidade. Este cavaleiro então vem com uma balança na mão, e para que essa balança? Para medir a provisão para a humanidade, o que é também uma expressão de justiça. O outro não veio com a espada, esse vem com uma balança, tá? E aí quando esse selo é aberto, se ouve uma voz no meio dos 4 seres viventes, então não é de nenhum dos seres viventes, ok? E essa voz diz o quê? Uma coisa interessante sobre a compra de produtos na época. Uma medida de trigo por 1 denário, primeira fala. 1 denário era o salário de um trabalhador por 1 dia, ok? De maneira que ele poderia trabalhar e com esse dinheiro comprar toda a provisão para sua casa naquele dia. Só que o que o texto nos mostra é que um dia de trabalho do trabalhador só dava para comprar o quê? Uma medida de trigo, que mal dava para alimentar uma pessoa. Ok? Então veja só, o camarada trabalhou o dia todo, o que era de se esperar é que ele ganhasse o dinheiro, comprasse a provisão e alimentasse toda a sua família. Mas o que ele ganha é insuficiente para atender a sua própria necessidade. Porque com 1 denário ele só consegue comprar o quê? Uma medida de trigo. Ainda soma-se a isso, o restante do verso dizendo, e 3 medidas de cevada por 1 denário. De igual modo, o valor muito alto das coisas, a capacidade que ele tinha por conta do trabalho não era suficiente, e o que ele podia comprar não era provisão nem para ele, imagine para a sua o quê? Família. Então o que é que vem sobre o povo? Fome. Você tem um produto, é muito caro, e você não pode comprar. Escassez. Então o que é que vai vir sobre a humanidade? Fome. Muita fome. Mas aí você percebe uma coisa interessante, que o final do verso 6 diz, e não danifiques o azeite e o quê? E o vinho, que eram especiarias, logicamente, o vinho para beber, um judeu ele fazia uso contínuo do vinho, diário, nas suas refeições, por exemplo, não é? E o azeite também era usado para temperar comidas, não é? Você vai ver isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo também. Então, o que esse texto nos mostra? Que, a despeito de toda a fome, Deus ainda deixa uma provisão mínima para a humanidade. Ou seja, nem todos experimentarão a fome na mesma proporção. A graça de Deus em meio ao quê? O juízo. Perceba isso, tá? Então, olha, veio o cavaleiro preto que traz o quê? Fome. Eu trabalho, mas o que eu trabalho não é suficiente nem para me alimentar, imagine a minha família. Logo a minha família sofre, só que esse não é o caso de uma família, é da humanidade. Mas em meio à fome que assolava a humanidade, e ainda assola, Deus manifesta a sua graça preservando ainda recursos para a manutenção da vida, mas não para todos. Ficou claro isso aqui? O que é importante a gente perceber aqui, irmãos, é que estas coisas estão acontecendo não diante de uma sequência que Deus colocou. Então, primeiro vem o evangelho, depois vem o quê? O cavalo vermelho é o quê? A guerra, aí depois vem o cavalo preto, que é a fome, mas elas estão acontecendo simultaneamente. O evangelho está sendo pregado, guerras estão acontecendo e fome também. Então, o risco que a gente corre ao ler esse livro é dizer assim, não, primeiro vai vir o evangelho, depois viram as guerras, depois virá a fome, e aí finalmente, não, essas coisas estão acontecendo concomitantemente. Guerra, fome e a pregação do evangelho, tudo junto. Ok? Terceiro cavalo. Primeiro, branco. Segundo,
vermelho, guerra. Terceiro, preto, que é o quê? Fome. Fome. Eu quando fiquei lendo esse texto, eu fiquei procurando considerar os nossos dias. E o pensamento é muito simples, mas eu queria que você considerasse. O evangelho está sendo pregado? Tá. Pessoas estão sendo convertidas em toda a terra. Tem guerra? Se você abrir o jornal hoje, tem algum lugar no mundo que está tendo guerra? Talvez você encha os dedos, né? Vários lugares. E fome? Então isso está acontecendo. Não é que vai acontecer o que aconteceu. Está o quê? Acontecendo. Esse juízo de Deus sobre a humanidade está acontecendo. Ok, irmãos? Então, às vezes a gente está vivendo como isso fosse uma realidade distante. E não é. Ele é presente. E para agravar, no que toca aos nossos dias, ainda teve uma outra. Qual foi? Veja o quarto selo, verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, então note bem que é sempre o cordeiro que abre, porque ele é o único o quê? Digno. Ouvi a voz do quarto ser vivente. Quantos eram? 4. Falou o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Vocês lembram que cada ser vivente tinha um aspecto diferenciado acerca da majestade de Deus? E olhei, e ele disse o quê? Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Irmãos, a tradução amarela aqui, ela é pertinente, todavia, é bom que você entenda que amarela aqui é cor de defunto. Você já deve ter visto alguém morto, e percebe que a cor dela é um amarelo esverdeado. Então, esse cavalo tem a aparência de alguém o quê? Por sua cor? Morto. Ok? Então, é um amarelo o quê? Esverdeado. Tá bom? E o seu cavaleiro, sendo este chamado o quê? Morte. Esse é o único dos selos cujo cavaleiro recebe um nome. E o nome dele não é bonito. Qual é o nome dele? É morte. Então, Deus ordenou que a morte viesse. Esse cavaleiro. Sendo ele chamado morte. E o inferno estava seguindo. Então, você tem dois personagens aqui. O cavaleiro e o inferno. Não estavam no mesmo cavalo. Eles estavam o quê? Seguindo. Isso quer dizer o quê? Que aqueles que morrem sem Cristo já começam a experimentar os desprazeres de uma vida sem Deus, os juízos parciais, aguardando o grande dia do juízo, quando serão finalmente e eternamente julgados. Então a morte já vem, e na medida que a pessoa morre sem Deus, ela já começa a experimentar o quê? Também as agruras do inferno. Morte e inferno. Lembrando bem aqui, irmãos, que aqui não é aquela tradução possível de entender inferno como lugar de sepultamento, Guiena, que é a palavra aqui. Mas é inferno mesmo de lugar de juízo, de tormento. E aqui eu quero trazer à sua memória a parábola do rico e do Lázaro. Lembram disso? Lucas, o evangelista, vai falar sobre isso, e vai dizer que o Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão. E no inferno, Guiena, mesma palavra, lá estava o rico em tormentos. Então a morte aqui já vem acompanhada dos tormentos do inferno, mas não é o tormento final ainda, porque haverá ainda o juízo final. Então esse cavaleiro amarelo surge. Tá bom? Aí ele diz mais, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade a 4ª parte da terra para matar. Então Deus permitiu que esta porção da humanidade morresse. Ok? Qual o percentual? A 4ª parte.
Alguns olham para esse percentual aqui de maneira bem exata, né? Literal, precisa. Eu prefiro entender que Deus deu autoridade para ceifar vidas, porque senão a gente vai cair num literalismo que pode ser perigoso daqui por diante, inclusive na interpretação das demais partes. Então é importante que você entenda o quê? Deus então permitiu que parte da humanidade morresse. Ok? E aí diz, matar através de quê? Preste atenção agora. Quais são os instrumentos de juízo que esse cavaleiro teve? Primeiro deles, a espada. Ok? Segundo, pela fome. Espada, você lembra o quê? Cavalo vermelho. Fome, cavalo preto. E acresce aí a mortandade. Aqui são as pragas, as doenças, os vírus. E por meio das feras da terra. E aí Deus usa outros animais para que então pudesse trazer juízo sobre a humanidade. O que você tem aqui no conjunto? Que este último cavaleiro fecha o ciclo de juízos de Deus, nesse aspecto aqui, nesse ponto, sobre a humanidade. Guerra, fome e todo tipo de mortandade, para trazer juízo sobre uma porção da humanidade. Mais uma vez, você vai ver a graça de Deus aqui. Como? Na preservação de alguns. Lembra que eu falei da graça de Deus, quando ele disse, olha, verso de número 6, não danifiques o azeite e o quê? O vinho. Agora, mais uma vez, parte morre, mas outra não. Por que não? Deus preservando. Um detalhe importante aqui, e você não pode perder isso de vista, já te passo, irmão, é que a igreja vai estar inserida nisso. Nós não seremos retirados desse contexto. Nós veremos e passaremos por estas coisas, como estamos vendo hoje. Nós vemos guerra. Talvez até alguns irmãos nossos estejam em guerra neste momento. Sua nação. Nós estamos vendo fome. É possível que irmãos nossos em outras nações estejam passando fome. Nós estamos enfrentando pestes. Olha, está aí. Olha a máscara aí no seu rosto. É o quê? E as outras que aconteceram no passado? Então, todo esse período de juízo de Deus, a igreja está inserida. Ela não foi retirada disso. Ela está sofrendo. Ok? Então é importante que você perceba isso. E aí, por favor, volte sua Bíblia, só aguarde um pouquinho, tá, irmão? Para Apocalipse capítulo 2, verso 10. Quando Deus dirige a sua fala às igrejas, e particularmente a igreja em Esmirna, que era uma igreja boa, né? Deus olhou, avaliou e disse, irmãos, vocês são fiéis, vocês estão sofrendo, mas estão sofrendo firmes em Cristo. Aí ele faz um anúncio, veja agora verso 10, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e terei tribulação de 10 dias, lembra que eu já falei esse aspecto da literalidade dos 10 dias, né? E aí ele diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? Ou seja, a igreja não foi posta fora, não. Vai passar por tudo isto. Aí, mais uma vez, pensando na nossa igreja e no que está dito aqui. Nós tivemos irmãos que morreram por conta desta pandemia. Temos notícia de irmãos que estão padecendo necessidades materiais por conta desta pandemia? Mas se eu então olhasse para esse texto e entendesse que a gente estaria fora disso, algo estaria errado, ou com a minha percepção, ou com o que a palavra de Deus está dizendo. Logo, a igreja certamente experimentará isto que está posto aqui no livro. Ficou claro?
Palavra de Deus sendo pregada, cavalo branco, juízo e salvação. Cavalo vermelho, guerra. Cavalo preto, fome. Cavalo amarelo, mortandade. Ok? Diga, irmão. Pois não. Aham. Exato. Tem duas falas nesse sentido, meu irmão. Muito boa a tua fala. Não só as arenas romanas, que seriam as feras da terra, que lembra que os cristãos eram postos nas arenas e comidos pelas feras, mas também se você for ler no Antigo Testamento, você vai ver que Deus permitiu que feras ficassem na terra e depois colocasse essas feras para fora, para que eles não devorassem o povo, e o povo pudesse ocupar a terra. Então, essas duas possibilidades, a mais próxima a eles, a desse juízo nas arenas, e a outra seria o quê? Na medida em que a população vai morrendo, quem vai ocupando esse espaço? E lembre que quando Deus criou, Ele criou os animais domésticos, os animais o quê? Com os quais nós não podemos habitar junto, porque senão a gente é o quê? Então, as duas possibilidades, a mais próxima, esta, e a mais remota seria, na medida em que houver uma dizimação aí da população, as feras ocupam esse lugar, e isso traria também um certo tormento para a humanidade. Ok? Até aqui, alguma pergunta? Alguma colocação? Nada? Diga, filho. Sim. Exatamente. A irmã refere-se aqui à ocasião em que o povo foi levado para a Babilônia, Jerusalém ficou deserta, e aí o que foi ocupado? As feras ocuparam. Então, neste retorno também você tem isso aí. É porque a gente vive numa civilização, hoje, né, com prédio, com casa, tudo, a gente não vive, mas vá para o mato para você ver, a dificuldade é presente. Você não souber viver na mata, você vai morrer, do que lá tem. Não tenha dúvida disso. Então, você precisa disso. Numa ocasião mais próxima, certamente, isso poderia acontecer também. Ok? Vocês entenderam isso aqui? Então, vamos recapitular. Deus no trono, o Cordeiro, toma o livro nas mãos e abre os selos. Quantos selos eles abrem inicialmente? 4. Cada ser vivente, após a abertura do selo, diz, vem. Debaixo do comando de Deus, esses juízos acontecem. Cada um deles, uma cor, e cada cor representa um aspecto. O branco, a propagação do Evangelho, Cristo que reina, trazendo salvação e juízo para aqueles que não obedecem ao Evangelho. O vermelho, trazendo o quê? Guerra entre as nações, para que os homens se matem uns aos outros. Está acontecendo isso? Com toda certeza. O preto trazendo o quê? Fome. Você vai trabalhar, vai ter dinheiro, mas o seu dinheiro não será suficiente para a provisão pessoal. Imagine o quê? Familiar. Com isso vem fome. Em meio à manifestação deste juízo, Deus manifesta a sua graça, preservando a condição mais básica para a sobrevivência. Ok? Graça de Deus em meio ao juízo. Depois você vai ver o último cavalo, que é o cavalo o quê? Amarelo, que é a morte, é o único cavalo que recebe o nome. E aqui eu disse que o amarelo está relacionado com a cor de uma pessoa morta, né, defunto. Então, você vai ver aqui este cavalo, que ele vem acompanhado com quem? Com o inferno. Ou seja, segue-se a morte já o início dos tormentos. São os tormentos finais? Ainda não, porque aguardamos o juízo final. Este cavaleiro da morte, ele executa a sua tarefa por meio de situações específicas, a saber, o texto descreve a espada, a fome e a mortandade também por meio de quê? Das feras. Então, a morte ela passa a campear no meio da humanidade. O detalhe interessante, e mais uma vez a manifestação da graça de Deus é o quê? Que é parte da humanidade que é afligida por isso. O termo específico aqui é a quarta parte da humanidade que sofre
com esses flagelos. Mais uma vez, a graça de Deus preservando o seu povo. Outra coisa importante que eu disse aos irmãos é que nós não podemos esquecer que a igreja não será isenta disto. Ela passará, ela experimentará esses flagelos. E aí trouxe exemplos bem aqui próximos a nós, no sentido de que a gente já vê isso, de guerra acontecendo, de gente tendo necessidade de alimento, de outras pessoas padecendo por conta de enfermidades, flagelos que vêm aí da parte do Senhor, autorizados pelo Senhor, nesse sentido me refiro. Ok? Até aqui, alguma pergunta? Bom, diante do que eu disse agora por último, que a igreja vai passar por isso, vem a seguinte questão: mas pastor, e o que fazer como igreja nessa situação? Aí eu já quero dar aqui um spoiler da próxima aula, mas sem entrar no detalhe. É que mesmo em meio a essas dificuldades, você tem pelo menos 2 fatores que devem trazer esperança para você. O primeiro deles são as manifestações de graça de Deus em meio ao juízo, que eu já citei aqui. Ok? E o segundo é o que está aí no verso de número 9. Por favor, veja aí Apocalipse 6, 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, presta atenção nisso: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre o quê? A terra. Então, há uma expectativa da igreja, e aqui está a segunda questão de esperança, de que esses juízos, eles terão o quê? Final. Por isso que a igreja pergunta o quê? Até quando? E essa expressão até quando, você vai ver muitas vezes no livro dos Salmos. Se você já leu o Salmo, você vai perceber isso. E geralmente ela está associada ao quê? Ao sofrimento. É aquele homem que está sofrendo já há um grande tempo, ele já não tem mais força, e ele clama ao Senhor, dizendo: até quando, Senhor? Não trarás isto a juízo? Não me livrarás? Então esta mesma pergunta está sendo posta aqui. E isto revela para nós algo muito importante, que mesmo passando por estes flagelos, nós temos a esperança da graça de Deus durante estas aflições, e do fim de todas estas coisas, quando Deus porá um ponto final em todas as nossas dores. Então lembre bem disso aqui, tá bom? Sobre isso aqui, alguma pergunta, irmãos? Alguma colocação? Diga, meu irmão. Ok. O irmão está fazendo a pergunta com relação ao verso 1, que diz assim: ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão. Quando eu falei do trono e também da manifestação do Senhor Jesus glorificado, eu disse que da boca do Senhor saía como espada e voz como de trovão. E o que é que essa voz de trovão representava? Aí eu remeti os irmãos ao Antigo Testamento dizendo, a voz do Senhor é o quê? Despede chamas em fogo, a voz do Senhor é poderosa. Então essa voz como de trovão é exatamente apontando para o quê? Para essa autoridade e poder que emanam do Senhor. Ok? Então diante dessa voz todos se estremecem. Todos devem temer. Sim. Muito. Há quem diga assim, não é? Eu tenho mais medo do trovão do que do relâmpago. Se for pensar em termos físicos, o relâmpago é mais perigoso, né? Mas o fato de você ouvir aquele estrondo já estremece o seu coração. Agora imagine a voz de Deus comparada a isso, o que é infinitamente superior. É Deus tentando mostrar-nos um pouco da sua glória numa linguagem que a gente possa compreender. Aqui o Piauí é conhecido, né, como a Chapada do Curisco. Muito trovão, incidência de raios, né, muito grande. Não sei se é a maior do Brasil, mas é muito grande.
E eu lembro que quando eu cheguei no seminário, a gente ficava naquele alojamento que era chamado lá o Inferninho, né? E lá você tem um forro e tem umas... É clarabóia, eu acho que chama, né? Tem, né? E é baixo, né? Aí logo que eu cheguei aqui, teve aquelas chuvas que acontecem aqui no final do ano, início do ano, e deu um raio que eu nunca vi na minha vida, que clareou o alojamento todo, e depois veio seguido do trovão. E aí uns colegas que estavam lá conosco saíram correndo pelo meio do alojamento com medo. Ai meu Deus, o mundo vai se acabar. Israel, lembra dele, irmã Rosa? Um baixinho. E aí um medo terrível, e aquilo ficou bem assim, marcado na minha mente, de quão poderoso é o nosso Deus. Se uma manifestação da natureza que foi criada pelo Senhor já estremece o nosso ser, imagine o Senhor falando. Então, isso aqui remete exatamente a essa autoridade do Senhor, o seu poder. Diante dele, todos devem estremecer. Tá bom? Dito isto, explicado aqui, eu pergunto novamente, antes de passarmos às aplicações. Alguma pergunta acerca do que foi dito? Uma dúvida? Então, vamos considerar, então, aplicações agora. Primeira coisa que eu queria que você lembrasse, e não perca de vista isso, a dignidade do Cordeiro de Deus. Tá? Estes selos só foram abertos porque foi encontrado um único digno. Então, nunca esqueça que Cristo Jesus é o único digno. Se não fosse por Ele, ai de nós. Ok? O único digno. De maneira que quando João percebeu a sua indignidade, ele chorou. E o seu consolo veio na medida em que o ancião, um dos anciãos, disse para ele: não chore não, que tem um digno. Então não esqueça disso. Quem é o único digno? O Senhor Jesus Cristo. E isso é um aspecto que deve trabalhar o meu e o seu caráter. Nós temos guardado as proporções, por termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, certa dignidade. Dignidade por termos sido feitos em Deus, segundo a sua imagem. Mas a dignidade nossa não é própria. É derivada do único digno. Exatamente. Ok, irmãos? Então não se esqueça disso. Sou o único digno. E eu tenho que ser humilde para admitir isso diante do Senhor e diante dos homens. Cristo é o único digno. Não esqueça disso. Segunda coisa importante. Lembre que todas essas coisas estão acontecendo debaixo do governo de Deus. Então a igreja daquela época, lembre que as 7 igrejas, né, que receberam as cartas, algumas sofrendo mais do que outras sofrendo por seus pecados, outras sofrendo pelo pecado de outrem contra eles, não importa a situação, mas para todas elas, uma coisa comum: o nosso Deus está no governo de tudo, as coisas não estão fora de controle. Então é possível que você abra aí o jornal para ler, a internet, e quando você começa a ler, você diz: meu Deus do céu, está tudo fora de controle, tudo perdido, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, não é? Do ponto de vista da saúde. Meu Deus, o que está acontecendo? Mas calma, se você tem a palavra de Deus, conhece o Senhor, fique tranquilo. Não estou dizendo para você se alegrar com tragédia. Eu estou dizendo para você confiar que Deus está no controle. Ele permanece na sala do trono, governando soberanamente. É Ele quem diz o quê? Vem. É Ele quem autoriza isso. Não somos nós que decidimos. Não é Satanás, não são os seus anjos. Não são as nações. Deus decide. Ele está no controle. Irmãos, isto é fundamental para que nós tenhamos paz e não sejamos encontrados ansiosos. Quando você descansa no governo soberano do Senhor, você tem afastada de si a possibilidade de ansiedade. Lembre disso. Leia Mateus capítulo 6. Não vê os pássaros? Não vê os lírios? Qual de vós,
por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua existência. Um côvado é a medida de um antebraço. Qual de vós pode? Não, então, se vocês sabem que Deus cuida assim de animais e de plantas, não vai cuidar de vocês, homem de pequena fé? Você acha que está tudo fora do controle? Quem está no controle da pandemia? Quem está no controle das guerras? Da fome? De qualquer outro ser? E nós sabemos que nós somos filhos deste Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: se isso não trouxer paz e controlar a sua ansiedade, não pense que qualquer remédio ou terapia o fará. Não vai fazer. Lembre disso. Terceira coisa. Deus está executando o seu juízo nesse momento. E essa é uma palavra importante para nós, irmãos, porque muitas vezes a gente vê as coisas erradas acontecendo e a impressão que nós temos, também por conta deste aparente descontrole, é que Deus deixou de mão. Que não vai observar o que A, B, C ou Deus está fazendo. Que eles vão sair ilesos de tudo isso. Mas eu quero dizer para vocês com muita clareza, Deus já está executando o seu juízo. Lógico que de maneira parcial, porque o juízo final ainda virá, mas Ele já está executando. Então, quando a gente vê muitas pessoas morrendo, outras sofrendo, uma das coisas que a gente precisa considerar, eu não estou dizendo que é a única, e que nem isso é fruto de pecado, é que ali está, ou poderá estar, uma clara expressão do juízo de Deus sobre os ímpios. E Deus manda isso como? Guerras, fomes, enfermidades. Muitos crentes morreram nesta pandemia. É verdade. E estão com o Senhor. Louvado seja Deus por isso. Mas também muitos ímpios morreram por causa disso. E eles já estão, porque o cavaleiro da morte vem acompanhado de outro, quem é? Do inferno, já estão experimentando os juízos do Senhor após a morte. Não de maneira final, mas já estão sofrendo. Então, não fique ansioso querendo fazer vingança, né? Executar vingança. Eu vou me vingar dele. Calma, a vingança pertence ao Senhor e Ele já está julgando por meio destas manifestações. Descanse. Coloque diante dele por meio de oração e Ele certamente julgará a cada um conforme as suas obras. Uma prova disso ao meu coração, eu quero que para o seu também, está em Gálatas capítulo 6. Por favor, abra sua Bíblia aí. Gálatas capítulo 6. Verso de número 7. Vou ler a partir daí. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também o quê? Se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção, sofrimento, dor, juízo. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Vida eterna. Então não se engane. De Deus não se zomba. Então, Deus já está executando o seu juízo. É o final? Não, mas já está fazendo. Penúltimo. Uma vez que nós olhamos para esses juízos do Senhor e vemos tais situações, com que podemos contar em tais condições? Com a graça de Deus. Não é fácil passar por momentos de fome, de guerra, de pandemias. E a igreja, como eu disse,
à luz da Escritura, não ficará fora disso. Mas o que fazer? Clame ao Senhor por sua graça. Porque é isto que finalmente vai nos bastar em meio às tribulações desta vida. A graça de Deus, meu filho. Porque poderá ser que você não tenha saúde, seja atingido por uma enfermidade dessa. Não tenha o que comer. Tem até que sair de um local para o outro, porque você não tem como ficar ali por causa de guerra. Mas, seja qual for a situação, clame ao Senhor por sua graça. E mais uma vez eu quero trazer à memória o nosso apóstolo Paulo, né, que, afligido por um espinho da carne, clamou 3 vezes ao Senhor para que tirasse dele. E a resposta que ele ouviu foi: a minha graça te basta. Então, meu filho, olha, pode ser que aquilo que você quer para trazer alívio ao seu sofrimento, que seria o quê? Cessar a enfermidade, não morrer, não ter guerra, ter comida, não aconteça. Mas uma coisa não vai faltar para os servos do Senhor, sabe o quê? É graça em meio às aflições. E esse texto nos mostra isso. Preservação da vida, preservação de condição mínima da vida. O que é isso? É graça de Deus. Então, quando você se sentir desamparado de tudo e todos, de toda provisão possível, lembre: Senhor, dá-me da tua graça. Dá-me da tua graça, para perseverar firme. Finalmente, irmãos, quando Deus executou os seus juízos, a gente percebeu que o Cordeiro é o único digno, que Deus está no controle, que Deus está executando esse juízo, e que Ele concede para mim e para você graça. Mas aí eu li para os irmãos, que no verso 9 e também no verso número 10, apontava para aquela pergunta que a igreja fez: até quando? E eu quero finalizar dizendo isso. A nós não nos foi dado conhecimento do ano, do mês, do dia e da hora em que tais sofrimentos acabarão. Mas Deus, por sua graça, nos revelou que esses sofrimentos terão fim. Então Ele não somente nos dá graça para passarmos por eles, mas Ele diz: meu filho, tem um fim, vai acabar. E quando este dia chegar, todos os nossos queridos estarão juntos, e dos nossos olhos serão enxutas todas as lágrimas que foram vertidas por conta do sofrimento que veio sobre nós. Então eu queria que você finalizasse a lição hoje lembrando o seguinte: em Deus há esperança de que os dias terríveis cessarão e habitaremos para sempre com o Senhor. Então não perca a esperança, confie no Senhor, entregue-se a Ele, saiba que Ele está julgando, Ele é o único digno, que Ele concede diariamente para mim e para você graça, para que a gente possa sobreviver em tais dias, e sempre glorificando ao Senhor, o nosso Deus. Que Ele nos abençoe e que nos conduza até o fim. Amém. Amém.